Todo mundo sonha em conquistar a felicidade quando o assunto é relacionamento amoroso. O problema é que nem todos sabem o caminho e acabam perdidos nos erros e traumas. Eu entrei num relacionamento com 15 anos, aonde eu vim me casar. E eu fui casada por 12 anos, só que devido a esses problemas que eu já trouxe da minha infância, essas bagagens, eu tive um casamento destruído, aonde eu aceitava o inaceitável, por causa de uma dependência emocional que eu tinha. Você fica pensando assim, eu me sinto assim porque ele não faz isso, ela não faz isso, meu pai, minha mãe, eu não tive isso, eu não tenho isso, eu não sou assim, eu não tenho essa altura, eu não tenho essa aparência, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho essa vida, eu não tenho essa... Enfim, você fica buscando fora, porque você não entende a mulher que você é. Eu fui casado por 12 anos, a mulher que eu tinha veio falecer com Covid, entrei com início de depressão, porque eu não queria mais, não tinha mais motivo de viver, não tinha mais motivo de sonhar. Eu tinha muitos vícios e por conta disso, eu não sabia me comportar em um relacionamento. E foi por isso que chegou ao fim, né? Pra mim, o relacionamento não tinha mais sentido. Então eu não queria me envolver com ninguém. O meu sonho sempre foi em casar, né? Então eu me casei naquela expectativa, né, de que seria uma pessoa, né, completa, feliz. Porém, foi para mim uma decepção muito grande, né? Eu vim de uma traição, uma decepção de um casamento de 13 anos. Já não acreditava mais no amor, já não acreditava mais nas pessoas, já não acreditava mais na fidelidade. Assim eu cheguei aqui, decepcionado. A terapia do amor é o lugar certo para quem precisa e quer mudar essa visão. Quando você aprende sobre si, quando você descobre os seus porquês, as suas razões, os seus limites, as suas reações, então você consegue se entender, você consegue melhorar, se polir, se lapidar e se tornar uma pessoa melhor para você mesmo, em primeiro lugar, e obviamente para o outro. O Renato e a Cris, em cada palavra que eles davam, era certeira na minha vida. Ali eu percebi a bagagem que eu carregava. E com cada palestra eu aprendi a me resolver, a me tornar uma pessoa certa. Eu fui trabalhando em cada situação que eu tive, que eu tinha vivido. Então eu aprendi a resolver a minha rejeição, eu aprendi a resolver minha dependência emocional. Eu fui me curando de toda aquela dor e sofrimento que eu carregava. Eu cheguei na terapia depois do luto. Ali eu fui escutando nas palestras como ser um novo homem. Achava que não tinha nada para aprender, mas aprendi muito. Faz 4 meses que nós estamos casados. Nos conhecemos na caminhada, fizemos todo o processo direito. Hoje a minha vida amorosa foi transformada. Hoje eu estou casada. Hoje eu me sinto feliz e completa. Através da terapia do amor eu consegui vencer. A terapia do amor tem sido o alicerce para o nosso relacionamento. É onde a gente tem recebido toda a direção de como lidar com as dificuldades, com a adaptação. Tudo fica mais fácil. Que nem a gente está 1 ano junto. E nesse 1 ano a gente cresceu como pessoa que a gente não é a mesma pessoa de 1 ano atrás. É a última oportunidade para muitas pessoas, porque a gente vive em uma era que a vida sentimental é muito subestimada, ninguém mais acredita e é a última porta. Se não tivesse, com certeza muitos relacionamentos teriam chegado ao fim. Eu que, vindo de uma traição, me sentia um nada, me sentia abandonado. Aqui na palestra eu entendi o meu valor e hoje eu não falto. Hoje a palestra faz parte da minha vida. Depois, né, que eu fui curada, né, recebi a cura interior do meu coração, eu tive o privilégio de conhecer o Alexandre. E aquele passado de tristeza ficou para trás, né? Nós somos bem-sucedidos, felizes, né? Um completa o outro verdadeiramente. Casais felizes, casais que investem o tempo para buscar a bênção de Deus na terapia do amor. A terapia do amor
essa reunião que acontece todas as quintas-feiras é uma escola do amor, onde você aprende como viver uma vida a dois e ser feliz de verdade. Dura coisa é viver com alguém e ser infeliz, não é verdade? Ninguém se casa para ser infeliz, jamais. Todo mundo se casa querendo a felicidade amorosa, mas nem sempre acontece. Por isso existe a terapia do amor, onde você pode aprender sim como ser feliz com o seu cônjuge. Nós já separamos um versículo, olha o que diz essa palavra: a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Provérbios capítulo 19, versículo 14. Seus pais podem deixar bens materiais para você, mas uma esposa prudente vem de Deus. O marido prudente vem de Deus. E você pode se tornar esse marido prudente. Você pode se tornar essa esposa prudente participando da terapia do amor. E hoje, uma terapia do amor especial, com a participação do bispo Renato Cardoso e sua esposa Cristiane, diretamente do Templo de Salomão para todo o Brasil via videoconferência. Nós estaremos dando início às 7h30 da noite e dentro da reunião vamos entrar em cadeia direta com o templo para que você possa participar desta aula especial. Aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro e em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. Vamos agora acompanhar o testemunho do Emanuel e da Isabelle, um jovem casal que aprendeu a buscar em Deus a felicidade a dois. Emanuel e Isabelle, casados há quanto tempo? Esse mês vai fazer 3 anos. Já? Sim, senhor. Meu Deus, o tempo passa, hein? Cresceram na FJU, antes da FJU, FTU? Sim, senhor. EBI. Você vem, EBI, os dois, né? Os dois, EBI, FTU e FJU. Família já na fé quando vocês nasceram. Então, conta para mim um pouquinho da sua história, sua experiência com Deus, a sua fé e depois você. Sim, senhor. Bispo, os meus maiores problemas sempre foram na vida sentimental. Então, por ter crescido na igreja, a gente aprende que o casamento ele é muito importante. Então, eu tive o exemplo dos meus pais e acredito que a Isabela tenha o exemplo dos pais dela também. Então, eu sempre busquei por isso. Eu achava que, para resolver os meus problemas, eu tinha que ter um bom relacionamento, eu tinha que ter um bom casamento. Só que eu fazia as escolhas da minha maneira, né? Eu não fazia as escolhas da forma correta, né? Como a gente deve escolher, né? Seguindo a vontade de Deus. Então, eu passei por muitos problemas, tive depressão, crise de ansiedade, por escolhas erradas que eu fiz na vida sentimental. Né? E qual foi, assim, seu pior momento e o momento que virou a chave para você priorizar a sua vida espiritual em primeiro lugar? Bom, foi num momento onde eu tive uma das piores crises que eu tive, né, de ansiedade, depressão, e eu entendi que eu estava vivendo aquilo por causa dessas situações. Então, eu decidi entregar minha vida no altar. E aí começou essa transformação, colocando no altar, né, seguindo a direção, o que era passado, o que era nos ensinado. E aí eu fui, em vez de seguir a minha direção, né, seguir a minha vontade, eu fazia a vontade de Deus, né, o que Deus mostrava para a gente. Aí você recebeu o Espírito Santo? Sim, senhor. Comecei a buscar, comecei a me entregar, a participar do Força Jovem, né, a gente tem ali os projetos, envolvia bastante a gente. E aí eu comecei a entender que Deus era mais importante, que tudo que eu fosse fazer, se eu colocasse Deus na frente, ia dar certo. Então, eu passei a fazer isso, às vezes sem a minha vontade, né? Às vezes eu queria fazer uma coisa, não, mas isso aqui vai agradar a Deus. Negando-se a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Exatamente, bicho. E aí, na entrega de 100%, a gente recebe o Espírito Santo. Eu entreguei 100% da minha vida e recebi o Espírito Santo. E você, Isabelle? Bispo, eu cresci na igreja, né? Meus pais já estavam no altar. E eu tinha dentro de mim, apesar deles estarem na igreja, eu nunca ter faltado um domingo, uma quarta-feira, ter crescido na IBI, dentro de mim tinha uma tristeza muito grande. Quer dizer, filha de pastor, né? E tinha uma tristeza. Tinha. Eu chorava sem motivo. Eu tinha muitas mais amizades que me levavam a fazer coisas erradas. Na escola, então, eu vivia aquela vida dupla. Na igreja eu era uma coisa, eu era boazinha, mas na escola, não. Na escola eu tinha péssimas amizades, eu fazia coisas erradas. Então,
Porque eu fazia aquilo porque eu queria ser aceita, então eu fazia. Mas, a partir do momento que eu entendi que aquilo eu ia viver longe de Deus, eu não importava se meu pai era pastor. Eu não tinha o Espírito Santo e se ele tinha, eu não ia interferir em nada na minha vida. A salvação era individual. Então, aquilo começou a entrar dentro de mim. E aí eu comecei a me entregar. Comecei a largar tudo, deixei todas as amizades, deixei tudo de errado. Eu gostava muito de ficar na internet, eu ficava nas redes sociais. Na internet? Sim, senhor. E aí eu lembro que eu era fã de um artista, eu larguei tudo, vendi tudo, deixei tudo. Falei, não quero mais isso, não vou mais. Eu lembro até que eu tinha pôster, colocava pôster no meu quarto, e aí uma vez a minha mãe me falou assim, você sabia que isso é uma imagem que você está levantando? E eu falei assim, eu? Como assim? E aí eu tirei tudo, falei, não quero isso, imagem, não. Então, comecei a deixar tudo. Então, fui deixando essas amizades, fui deixando todas as coisas erradas que eu fazia e comecei a me entregar. Então, eu me batizei nas águas, comecei a buscar o Espírito Santo, recebi o Espírito Santo, e aí fui feliz de verdade, né? Quer dizer, a tristeza acabou a partir do momento que você recebeu o Espírito Santo? Sim, o vazio... Toda. Eu tinha quando eu recebi o Espírito Santo, eu tinha uma alegria e eu tinha tanta certeza de que Deus era comigo. E aí, todo aquele complexo, toda aquela fraqueza que eu achava que eu não tinha mais. Aquilo não fazia mais parte de mim. Importância da FJU para você? Bispo, a FJU, eu conheci ela depois de já ter sido batizada. Antes eu era de outros projetos, né? Mas estar perto dos jovens, estar perto de outras pessoas, poder falar do que Deus fez na minha vida, para mim, foi maravilhoso. Me ajudou na minha fé, tem me ajudado na minha fé, mas poder compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida com outros jovens, isso me faz muito feliz. Quer dizer, depois de terem resolvido suas vidas com Deus, que é o que a gente sempre fala, primeiro a gente tem que ter um relacionamento com Deus para que a gente possa se relacionar com outra pessoa de uma forma sadia, saudável e feliz, de forma mútua. Quando foi que vocês se conheceram? Assim, como é que deu match? Então, bispo, a gente fazia também a terapia do amor, né? Justamente pelos problemas que a gente passou antes. A terapia ela foi uma escola também, junto com o Força Jovem. O Força Jovem aproximava a gente de Deus, a terapia ensinava a gente a lidar com a vida sentimental. Então, a gente se conheceu na terapia, começou, né, a conversar, mandei uma mensagem para ela me respondeu, né? Foi muito engraçado, porque Foi na pandemia, né? Foi um pouquinho antes, a gente se viu nas reuniões, né? Eu trabalhava aqui perto e eu tinha tido uma decepção amorosa. E aí eu não queria vir na terapia, de jeito nenhum. Eu tinha muita vergonha do que as pessoas... Ninguém quer vir na terapia, né? Eu nunca vi uma reunião que sofre tamanho preconceito. Só não perde para a Igreja Universal. A Igreja Universal é a que mais sofre preconceito. Segundo lugar, é a terapia do amor. E aí? Não queria vir, bispo, de jeito nenhum. Eu tinha muita vergonha de vir. Eu pensava o que as pessoas iam achar de mim, o que elas iam imaginar, e aquilo ficava na minha cabeça. Mas tinha uma amiga minha, uma obreira, que trabalhava comigo, ela falou, você vai sim, eu vou com você e você vai. Porque eu sabia que eu precisava, bispo. E aí, eu saía do trabalho às 5 horas, eu vinha na reunião das 6, fazia 1 horinha e eu vinha. Eu sentava lá atrás, eu era a última pessoa, no último banco, eu queria me enfiar embaixo, mas eu estava. E aí, ele chegava, às vezes ele trabalhava e saía às 6, saía às né? 6 horas, né? E aí ele sentava um pouquinho, ou ele sentava atrás de mim, ou às vezes na minha frente. E aí quando a primeira oportunidade que tinha que o bispo orava, ele vinha para a primeira fileira. E eu pensava, nossa, na minha ignorância, que garoto exibido. Eu pensava, ele se acha, né? Eu queria buscar, bicho, eu queria aprender. E ela pensava que você se achava, só porque veio sentar na frente. Porque eu queria sentar no último banco, e ele vinha e sentava no primeiro banco, então eu pensava, esse menino está se exibindo aí, deve ter uma menina. E aí eu pensava isso. Mas o tempo foi passando, eu fui conhecendo ele, eu perguntei sobre ele me seguiu, né, e tal, né, veio rede social, e aí ele me mandou uma mensagem, assim, tudo começou. Como é que foi essa mensagem que você mandou? Revela aí. Eu falei de um assunto aleatório, bispo. Não falei especificamente. Só para ver o que ia dar, para ver né? o que ia... Se ia ter retorno. Eu tinha postado uma receita que era pandemia. Então, aí começou a pandemia. Aí
Eu tinha postado uma receita que eu tinha feito, e ele falou assim, nossa, que tá com uma cara boa, uma coisa assim. E eu nem liguei. Aí tinha um detalhe, bispo, ele também sempre me mandava as lives da FJU, e eu ignorava. Claro. Né? Ele ia sempre mandando alguma coisa da FJU, uma live, e eu, o que esse menino tá fazendo? É que ela não via no Força Jovem, então já estava, né? Fazendo os dois trabalhos, né? Isso. Ganhar pro Força Jovem e para você. Sim, né? senhor. Completo. Trabalho. Namoraram, noivaram e se casaram quanto tempo até o casamento? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses, é. E receberam a bênção do altar. Sim, senhor. Por que vocês escolheram casar na igreja, onde, nos dias atuais, muitos jovens preferem se casar na praia, num sítio, pulando de paraquedas, numa lancha, e vocês escolheram o altar? Por quê? Bispo, não tinha como viver um momento tão importante na nossa vida, nós sendo jovens, né? Porque o jovem geralmente não casa, né? Ele vive, se ajunta, e não tinha como a gente viver esse momento sem a gente ter a bênção do altar. Porque o altar transformou a nossa vida. Ele me mudou, me transformou, transformou a ela. Não tinha como não entregar para Deus. Foi uma forma de agradar a Deus. A gente queria agradar a Deus. Então, vamos colocar no altar. Vamos fazer o nosso casamento no altar. Pode falar. Eu até me lembro, bispo, que no nosso convite de casamento, a gente tem vários versículos na Bíblia que são maravilhosos, que falam sobre o amor, sobre o casamento. Mas no nosso convite de casamento, a gente colocou, mas buscai primeiro o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. Porque foi isso que a gente fez. Deus, ele mudou totalmente a nossa vida, nos deu tudo que a gente tem, o que a gente é. Então, seria impossível a gente não casar no altar. Não tem outro lugar muito bonito. Mas nada é mais bonito do que ter a bênção do altar. Estão casados há 3 anos, como é que está o casamento? É uma bênção, né, bispo? A gente está aprendendo muito um com o outro, é um casamento jovem, né? Vamos dizer assim, 3 anos. E Deus tem acrescentado muito na nossa vida. Então, tudo coopera para que a vontade dele seja feita, porque a gente escolheu fazer a vontade dele no altar. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Sim, senhor. Bem forte para Jesus, graças a Deus. Já tentou consertar algo com a ferramenta errada? O resultado é claro que não vai funcionar. Você vai ter que usar muito mais força e tempo que o necessário. No amor, não é diferente. Quando usamos as ferramentas erradas, os problemas só aumentam. Fugir, forçar a barra, achar que o amor sozinho resolve tudo. Essas são algumas das ferramentas erradas que as pessoas mais tentam usar hoje em dia, mesmo sabendo que não vai adiantar nada. Está na hora de trocar essas ferramentas por soluções que realmente funcionam. Aprenda as ferramentas do amor inteligente, uma série de palestras especiais na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro Florianópolis. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou envie a sua dúvida para o nosso SOS Relacionamento 11 3573 3573. Ferramentas do amor inteligente, porque um bom relacionamento começa com as ferramentas certas. Está aí hoje o Emanuel e a Isabelle abençoados, já há 3 anos casados, e foi a terapia do amor o ponto determinante para que eles pudessem aprender como serem 2 solteiros inteligentes, e aí se uniram e hoje vivem como um casal abençoado. Você prestou atenção no que a Isabelle falou, que ela tinha vergonha da terapia do amor, sentava lá no último banco? Pois é, talvez seja esse o seu problema. Você tem vergonha de vir à terapia do amor, porque você pensa assim, se me virem na terapia do amor, vão dizer que eu estou buscando namorado, que eu estou correndo atrás de homem. E o homem diz assim, se me virem na terapia, vão dizer que ninguém me quer, por isso que eu estou na terapia. E o casado normalmente pensa assim, se me virem ou nos virem na terapia, vão pensar que nós estamos com problemas. Esquece o que os outros pensam ou deixam de pensar, olhe para você. Olhe para a sua situação e hoje, às 7h30 esteja presente. Pastor Pablo, nós sabemos que se essa pessoa der o passo de fé,
Se ela vier à terapia do amor, o que ela vai aprender e colocando em prática, ela certamente será beneficiada. Realmente, bispo, e a terapia é isto, são palestras para que você, casado, solteiro, aprenda o amor inteligente e também coloque em prática os ensinamentos aqui das palestras na sua vida sentimental. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, logo mais às 7h30 da noite, aqui no centro de Florianópolis e em todos os templos da Universal. Basta que você acesse o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E hoje, repito, uma palestra especial com a participação do Bispo Renato Cardoso e a sua esposa Cristiane, diretamente do Templo de Salomão para todo o Brasil, via videoconferência. Nós estamos nos preparando para este domingo, que será o domingo do evento Vida a Cores. Acompanhe a história da Erivan Núbia e veja o que ela sofreu, o quanto sofreu com a depressão, o que fez para vencer e como está a sua vida hoje. Meu nome é Erivan Núbia Duarte, eu vivi a depressão por 30 anos. A minha depressão aconteceu a partir de relacionamento frustrado, relacionamentos abusivos, de traições, de engano. Então, a partir desse momento, eu me via numa vida cinzenta, sem cores, uma vida triste, porque eu buscava felicidade, eu buscava o amor e cada vez esse amor fugia, porque eu não era feliz. E através de relacionamentos, tentei um, não deu certo, traída, tentei dois, traída, tentei três, fui traída novamente. E a partir do momento que eu me vi que não era feliz, buscava amor, buscava carinho, atenção e vivia cada vez mais frustrada, mais triste. E eu me via assim, para que viver se a minha vida não tem cores, não tem sentimento, não tem para que estar aqui. Então, muitas vezes veio o quê? A vontade de desistir da vida, de tirar a sua própria vida, de tirar a minha vida, de não querer mais viver nesse mundo. Então, ocorreu sim a vontade o suicídio, tomava remédio, tomava bebida para poder, se eu tomar essa bebida eu vou morrer. E não morria, fazia só mal para mim. E não trazia a pessoa de volta. Teve uma vez que eu tentei o suicídio com a faca, pensando que eu vou me matar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para mim, ele vai sentir pena de mim. E eu não queria alguém na minha vida por pena. Eu queria que a pessoa estivesse comigo por respeito, por carinho, por me amar. E daí que eu fui vendo que cada vez a minha vida ia ficando sem cores, só eu empurrando com a barriga uma coisa que não me fazia feliz. Mas eu queria segurar aquele relacionamento, porque eu queria ter alguém. Mas não preenchia aquele vazio que eu tinha, não preenchia de jeito nenhum, de jeito nenhum. No terceiro relacionamento foi foi o basta, foi o fundo do poço mesmo, viver na escuridão mesmo, que foi quando ele me traiu com pessoa próxima de mim, pessoas que eu não imaginaria que aconteceria. Que no momento que eu descobri, eu fui chamada de doida, que eu eu estava inventando história. Mas eu sabia que era verdade. Foi daí que a gente se separou e não deu mais certo. Mas aí foi daí que eu tentei. Falei, vou me matar, vou tomar todo tipo de remédio que tem em casa, todo tipo de líquido que eu via, não importava o que era. Se era produto de limpeza, não importava. Eu estava tomando. E estava tomando para poder, me tirar daquele sofrimento. Mas teve um momento que eu falei, não aguento mais. Não aguento mais, que eu não creio que eu nasci para sofrer. Eu nasci para ficar naquele fundo do poço, naquela escuridão. E eu queria minha vida diferente. Foi aí que eu assisti na programação, na madrugada da Universal, que o bispo falou, quem estivesse aflito, desanimado, buscar uma esperança, um renovo. Após assistir a uma programação, eu fui convidada para participar de um evento como esse, o Vida a Cores. Através desse evento, eu fui obedecendo o que me passava. Era meditar, era fazer oração, era jejuar, para mim sair
daquela escuridão, daquela vida cinzenta. E foi daí que eu fui vendo uma luz para mim sair daquela depressão, daquela vida que eu vivia infeliz, eu vivia triste, eu vivia sem ânimo, não tinha ânimo para nada, não queria viver. Eu tinha um sorriso no rosto sim, mas era um sorriso falso, para mostrar para as pessoas que eu era feliz sem ser. Aí daí que o agente do bem chegou para mim e foi trabalhando comigo, mandando mensagem, perguntando como eu estava, como eu estava me sentindo. Foi daí que eu vi que eu tinha jeito para mim. Foi daí que eu fui vendo que eu merecia sim sair daquele fundo do poço e merecia estar numa vida de luz, numa vida de cores. Por isso, eu quero te convidar, vocês que estão aí me assistindo, para participar do Vida Cores, que acontecerá agora dia 23, aqui no Templo de Salomão ou numa Universal mais próximo de vocês. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. O que parecia alegria se desfez como confete ao vento. E a solidão volta a ocupar seu lugar. O carnaval passou. A maquiagem borrou, o brilho apagou. E o que restou foi uma alma cansada, um coração em preto e branco. Não deixe sua vida em preto e branco. Venha descobrir um novo sentido para viver e viver feliz de verdade. Evento Vida Cores, neste domingo 23 de março, às 7, 9h30 e às 18 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. E em todos os templos da Igreja Universal. Acesse universal.org e encontre o mais próximo de você. Nesse evento, você terá a oportunidade de mudar essa situação, se ver livre dessa depressão. Você conhece alguém assim? Traga essa pessoa, não só convide, ofereça trazê-la. Será domingo, 23 de março, às 9h30 da manhã, em todos os templos da Universal. Nós estaremos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Eu quero abençoar a sua vida agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, hoje, quinta-feira, dia da terapia do amor, eu peço que o Senhor abençoe os casais e solteiros que estarão conosco logo mais às 7h30 da noite. E oro também, meu Pai, por todos os que sofrem com depressão. Que o Senhor venha curar, libertar, salvar essa pessoa, tirá-la deste fundo de poço em que ela se encontra, para que ela receba vida conforme está escrito em Tua Santa Palavra. É o que determinamos pela fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus e agora não se esqueça. Tudo depende de um passo de fé da sua parte. Eu quero finalizar nossa participação, nosso programa, deixando o recado a respeito de 18 de abril, a Sexta-feira Santa, a família ao pé da cruz. Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao pé da cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, feriado. Acesse familiaaopedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita.